Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula 8 sobre limites, ok? Então, primeira, visão sobre limites, introdução não formal, tá? Os conceitos principais das ideias envolvidas. E na descrição do vídeo aqui, vai ter um vídeo, com os paradoxos, alguns paradoxos, alguns problemas, que motivaram, a introdução da definição de limite, e de operações com limites, ok? Então são paradoxos assim, antigos, e alguns não tão antigos, mas que acabaram forçando, a gente introduzir esse conceito de limite para lidar, com, com processos, no fim das contas, para lidar com processos infinitos, tá? Ah, e aí eu começo, a aula com aqui uma foto, uma frase aqui do Jorge Luiz Borges, que é um escritor famoso, por, é, por contos, ele faz, assim, ele escreveu muitos contos, bastante conceituais, assim, e ele gostava bastante, de conceitos matemáticos, e também vindos da física em particular, física quântica, coisas do tipo, tá? E uma, uma frase famosa dele, que ele, que assim, eu concordo, em grande parte, é que, tem um conceito que é o que corrompe os outros, e esse conceito é o conceito de infinito, tá? Então, ele não do ponto de vista ético, se o infinito é uma coisa ruim, má, assim, mas é má pelo fato, de importunar, os outros conceitos, tá? Mas é meio que inevitável, um pouco a gente ter que pensar em conjuntos, com um número infinito de elementos ou pensar em processos infinitos, e coisas do tipo, tá? E a frase aqui, que tá em inglês, você me acordou não do sonho, mas não do meu sono, mas de um sonho anterior, E aquele sonho morava dentro de outro, E assim por diante, ao infinito, Que é o número de grãos de areia, tá? Então, o caminho que você tem que tomar é sem fim, E você vai morrer antes de você acordou de verdade, tá? Então, assim, muitos dos contos dele, tem esses conceitos, de coisas infinitas, Então, esse provavelmente vem de um conto lá do Livro de Areia, tá? Então, então é um conjunto, de contos, e esse Livro de Areia é meio que, você abria as páginas deles, e ele tem páginas infinitas, assim, tá? E contínuas, assim, tá? E mais um que ilustra bem, tá? Então, conceitos assim, também da matemática, coisas do tipo. Tem um que chama a Biblioteca de Babel, tá? Então, assim, é uma realidade, em que os moradores lá, eles vivem numa biblioteca, só que é uma biblioteca infinita, tá? E aí basicamente, eles vivem num mundo em que só tem livros, Assim, tem o jeito deles se alimentarem lá, Mas, assim, tem livros, em prateleiras,
E é um número infinito, né? Para cima e para baixo, né? Em todas as direções, né? Tá? Do espaço. E só e, né? E os livros eles só que os livros assim eles são finitos, né? Tá? Então eles não têm um número finito de páginas, né? Tá? Então aí, né? Os moradores desse lugar um dia eles percebem, né? Que o como, né? Tem os, os caracteres, né? Os símbolos que a gente usa, né? Para escrever são finitos, né? Se tem um número infinito de prateleiras, né? Então, com cada livro um diferente do outro, né? Tá? Então, eles nunca são iguais, né? É, é, uma hora os livros vão, né? Uma hora os livros vão se repetir, né? E na verdade, assim, né? Todas as combinações possíveis de palavras, né? Vão estar em algum livro, né? Tá? Então, então assim, né? Até mesmo que você tá pensando, né? Nesse momento vai, né, no momento de se abrir, vai estar no livro, né? Em algum livro, né? Tá? Então, uma coleção dos seus pensamentos de um certo período, né? Tá, da sua vida vai estar lá, né? E assim, né? E uma coisa, né, que instiga a ambição dos moradores da Biblioteca de Babel é que com certeza tem um livro, né, que tem o mapa de todos os livros, né? Porque eles estão, né, assim, organizados aleatoriamente, né? Tá? E aí, assim, recomendo, né, para ler, quem gostar, assim, né? Então ele se diferencia, assim, né, por ter uns conceitos mais, né, abstratos, assim, né, tá? É, hum, e assim, né, essa noção, né, de infinito, né, ou de fazer processos infinitos, né, ou lidar com conjuntos infinitos, né, a gente vai ver que vai começar, né, a ser importante para a gente aqui, né, tá? Então, né, um dos paradoxos vai estar no vídeo lá, né, mais bem explicado, mas aqui, né, que origina, né, essa busca pelo conceito de limite, né, tá? Ou né, essa motivação, né, para definir, né, tá? Surge de um dos paradoxos de Zenão, né, tá? Então, tem vários, né? Vários, não sei, acho que não sei se são três ou cinco, né? Mas o mais famoso é do Aquiles indo atrás da tartaruga, né? Mas acho que esse aqui nesse formato, né? Ele é um pouco mais simples, talvez, de entender, né? Mas é equivalente, basicamente, né? Tá? E a ideia é o seguinte, né? O Zenão vai dizer que, né? Ele tenta provar, né? Que então o Zenão era um filósofo grego, né? Matemático grego, né? Da antiguidade. E aí ele tentava, né? Estabelecer um paradoxo para provar que o movimento é uma coisa que não existe na verdade, né? Tá? Então, o paradoxo é meio que uma contradição, né? Tá? Mas é mais assim, né? Tá? No fundo, todo paradoxo é uma contradição de termos, assim, né? É uma coisa mais da linguagem do que um- do que uma contradição matemática, assim, né? Tá? Mas a ideia é a seguinte, né? Então, uma pessoa, né, que quer chegar numa, numa parede, né? Digamos que esteja uma unidade de distância aqui, digamos, sei lá, né? 10 metros aqui, né? Tá? Então, né, uma unidade aqui seria 10 metros, né? Tá? Então, o que o Zenon vai dizer é o seguinte, né? Antes de você chegar nessa parede, né? Você vai ter que percorrer, né? Você vai ter que chegar a metade da distância, né? Então,
seria 5 metros aqui, né? Tá? Né? Então, metade dessa distância você tem que percorrer, né? Antes de você, né? Mas antes de você percorrer a outra metade, você tem que percorrer a metade da metade, né? Que é um quarto do caminho, né? Tá? Antes de você percorrer, né? Um, né? O que seria o restante aqui, né? Você tem que percorrer mais um oitavo aqui, né? Tá? Então, né? Então você antes de chegar também tem que um 16, né? E assim sucessivamente, né? Vai dividindo, né? O que resta, né? Em metade, assim, né? Na metade, tá? Então assim, né? Um aqui, né? Ele divide em dois, né? Tá? Divide pela metade. Aí o que resta, né? Divide pela metade, né? Então é metade da metade, né? Então um quarto que tem que ser ainda percorrido. Aí depois divide, né, em um oitavo, né, um 16, né, tá? Então a ideia, né, é que você nunca vai chegar, né, porque você sempre tem que percorrer, né, é, antes de você chegar no fim, você tem que chegar na metade, né, desse segmento, né, tá? Ahn, e aí, assim, né, claro que pelo que a gente sabe hoje, né, não tem um paradoxo matemático, né, é só que, assim, né, a matemática da época não tinha como formular, né, esse problema de uma forma consistente, ok? E aí, como hoje a gente, né, lidaria, assim, né, primeira coisa, né, qual é o percurso total, né, que essa pessoa está fazendo, né, tá? Ela está, né, percorrendo meio, né, do caminho, mais um quarto, né, mais um oitavo, mais um sobre 16, né, e assim sucessivamente, né. Então, até infinito isso aqui, né, tá? E aí, né, a gente, notação de somatório que a gente viu, né, é o somatório de k igual a 1, só que assim, eu não defini isso aqui, né, tá? Até infinito, né, tá? Então, na verdade, né, isso vai estar relacionado ao limite, né, esse infinito aqui vai ser o, né, então, eu posso dar um nome para isso aqui, né? É a soma um, né? Tá? Então é a distância total percorrido um, né? Tá? Aí o total percorrido, sei lá, no instante de tempo 2, por exemplo, né? Tá? É meio mais um quarto, né? Tá? Então é a soma 2 aqui, né? Aí a soma 3 seria isso aqui, né? Tá? A soma 4 é isso aqui, né? Tá? Então a soma, késima soma, né? É a soma ou a enésima soma, desculpa, né? É a soma de k igual a 1, né? Até n, né? De 1 sobre 2 elevado a k, né? E aí, né? Aí, por isso que a gente precisa do conceito de limite, né? A gente vai dizer, né? Que quando n, né? Fica muito grande, né? Ou seja, quando n tende a infinito, né? Infinito não é um número, né? Mas assim, é isso que vai querer dizer, né? Quando n vai assumindo valores muito grandes, né? Tão grandes quanto a gente queira, né? É, essa soma, né, vai, né, esse limite, né, essa soma vai tender, né, a um valor, né, tá? Então, os somatórios arbitrários aqui, né, tá? De um número arbitrário de termos vão tender a um valor, né? E esse valor, né, vai ser um, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma progressão geométrica, né, tá? Talvez vocês viram, né, no ensino médio, né? Só que assim, né, lá provavelmente não foi aprovado, né, com rigor, né? Tá? Então, e na verdade isso aqui é uma série, né, uma série numérica que a gente diz. E isso vocês só vão ver, né? No fundo já dá para vocês, já vai dar para vocês entenderem, né, em cálculo um, mas assim, é uma matéria mais de cálculo 3, né, tá? Porque tem o jargão próprio, né, os métodos próprios, né, tá? Mas assim, né, algumas coisas dá para perceber, né, que o Zenão não, né, ainda não tinha o conceito, não tinha como formular consistentemente, né, tá? Porque assim, né,
aqui está implícito, né, que a velocidade que essa pessoa tá andando, né, tá? Ela não é uniforme, né, tá? Porque a pessoa, então se no instante de tempo um ela tá, né, andando metade do caminho, né? No instante de tempo 2, né? Então seria um segundo, né? Ela andou meio, né? 2 segundos ela andou, né? Um quarto, né? Então ela tá andando menos e menos, né? Tá? Então assim, né? Aí demoraria um tempo infinito, né? Para ela, ela chegar na parede, né? Agora, se ela estiver andando de forma uniforme, né? Tá? Então velocidade constante, né? Então ela vai percorrer isso aqui, né? Num tempo finito, né? Tá? E aí, né, tem também a ver com. Isso vai ter a ver também com como definir velocidade, né? Tá? Então, a velocidade não, né, média aqui, né? Mas, ou a relação da velocidade média com a velocidade instantânea, né? Que a gente diz, né? Tá? Então, como definir velocidade. Então, os conceitos vão estar meio que, né, todos dependentes desse conceito-chave que é o conceito de limite, né? Tá? Até para, né, construir formalmente os números reais, a gente precisa, né, de conceito de limite, né? Tá? E para diversos outros problemas, né? Então, então é uma coisa, né, assim, fundamental, né? Tá? Então, por isso que é bom vocês aprenderem bem isso aí, ok? Um outro problema, né, tá? Não um paradoxo, né, mas um outro problema aqui que né, a gente vai precisar, né, de pensar, né, em somas infinitas, né, ou processos infinitos aqui e, né, de tomar o limite desses processos, né, ver para onde tende, né, esse valor, né, quando a gente, né, faz passos, né, arbitrariamente grandes, né, para calcular áreas de coisas não poligonais, né, então de figuras curvas, né, tá? Então, né, um, um, uma coisa, né, que não é simples, né, por exemplo, que não era simples para os gregos, né, também não é muito simples para a gente, mas é um pouco mais simples que o ferramental que a gente tem, né, é provar, né, que a área da circunferência, né, de uma circunferência de raio R, né, da πr ao quadrado, né, tá? Ou de onde saiu originalmente, né, essa forma, né? Então, os gregos, né, eles atacaram esse problema, né, da perspectiva de um método, né, chamado método de exaustão, né? A ideia era colocar, né, dentro aqui, né, dentro da circunferência, né, polígonos, né, polígonos de lados de mesmo tamanho, né? Então, polígonos regulares aqui, né? É, só que com um número crescente, né? Tá? De lados, né? Tá? Porque, porque aqui, né, a circunferência, né, você consegue inscrever, né, um triângulo aqui, né? Só que a área desse triângulo vai ser, né, como ele está inscrito, né, ela vai ser menor, né? Tá? Porque aqui, né, não está contando essa área aqui fora, né? Tá? Entre o triângulo e a circunferência, né? Tá? E aí, assim, né, a gente tem fórmula para área de triângulo, né, área de quadrado, né, tanto que a gente, né, faz a unidade, né, metros quadrados, por exemplo, né, ou centímetros quadrados, coisa, quilômetros quadrados, né, tá? Então, a área no fundo, né, ela significa, né, quantos quadrados eu consigo colocar, né, tá? E assim, né, figuras poligonais, né, um triângulo, né, se você pode, por exemplo, um quadrado você divide em dois triângulos aqui, né? Tá? Dois triângulos retângulos, né? Tá? Então, assim, para dois triângulos retângulos é fácil, né?
meio que seria a área do quadrado aqui, né, dividido por 2, né, tá? Então, base vezes altura dividido por 2, né, tá? Porque daí o retângulo vai ser, né, a base vezes a altura, né, tá? Então, aí você estende para outros triângulos, né? Então, assim, né, e aqui, né, quantos quadrados... Então, vai ser uma coisa, né, vai ter uma fração, né, mas vai ser um número racional, né, vezes a área do que seria um quadrado, né, tá? E aí, conforme você vai aumentando, né, tá? Você vai, né, preenchendo mais, né, a circunferência, ok? Então, ó, para três lados, né, o triângulo, né? Então você vai aproximando, né, o valor, né, do valor real, né, do valor de fato, assim, né, da área da circunferência, né? Aqui é uma aproximação não tão boa, né? Só que ela vai ficando melhor, né? Conforme você aumenta o número de lados aqui, né? Então, para 6 7, né? Tá? Aí para 12, né? 12 lados já está mais próximo, né? E aí, assim, a ideia é você ver a circunferência, né? Essa coisa curva, né? Como um polígono de infinitos lados, né? Tá? Então, se você continuar nesse processo, você eventualmente vai chegar, né, no valor, né, Então você vai, né, calculando essa área aqui, né, e você vai chegar, né, no valor, né, fazendo o número de lados, né, ficar muito grande, né, arbitrariamente muito, muito grande, assim, né, ou seja, tender a infinito, né, que a gente diz, ok? Então quando o número de lados aqui, né, estiver tendendo a infinito, a área, né, dessa figura vai tender, né, é, vai estar muito próxima do valor, né, πr ao quadrado, ok? E o método que os gregos faziam não era só, né, inscrever, né, tá? Mas era também circunscrever, né, tá? Agora eu não sei qual que é. Mas assim, né, colocar também figuras fora aqui, né, tá? Então você pode colocar um quadrado, né, tá? Que contém a... Então aí você ficava com uma desigualdade, né? Então a área, né, da circunferência, né, tem que ser maior, né, do que a área de qualquer, né, polígono inscrito aqui e tem que ser menor, né, de que qualquer polígono, né, que a circunferência está contida dentro, né, tá? Então aí você pode, né, ir dividindo assim, né, tá? E aí, né, conforme vai ficando muito grande, né, o número de lados dos polígonos de dentro e de fora, né, você tem uma aproximação, né, muito boa, né, tá? Tão boa quanto você quer, né? Então era o chamado método meio que de exaustão e que algumas ideias a gente usa, né, tá? Para encontrar áreas, né, de coisas curvas aqui, né, tá? E aí, ó, um problema não que foi resolvido, né, pelos gregos, mas não tão simples também, né, tá? É, quanto à circunferência, né, tá? Vai ser de uma função, né, arbitrária aqui, a gente pensando aqui, né, o que foi resolvido pelos gregos também foi a parábola, né, tá? Então, qual que seria a área, né, dessa figura aqui, né, tá? Que está sob o gráfico, né, tá? De uma de uma curva parabólica aqui. Ok? Então, y igual a x quadrado, né? Tá? Então, né, então do ponto zero aqui, né, até o ponto x igual a 1, né? E você vê a área aqui sob o gráfico, né? Tá? E lá no vídeo, né, que vai estar na descrição, né, num, você tem que tomar cuidado, né, como você resolve esse problema, porque você pode, né, chegar uns paradoxos assim, né, se você atacar de uma forma não precisa, né, ok? Então a ideia aqui, né, é mais ou menos essa ideia, né? Então é, né, atacar esse problema fazendo, né, calculando áreas de coisas que a gente sabe, né? Tá? Então, então estimar, né, o que seria essa área, né, com uma área de uma figura que tem uma área maior, né, mas contém essa aqui, né? Tá?
Então a ideia assim, né, é dividir o segmento aqui, né, de 0 a 1, né, e fazer o que a gente chama uma partição, né, então dividir aqui, né, tá? E definir retângulos, né, tá? Porque retângulo é a área a gente sabe, né, área da base vezes a altura, né? E aí a área total, né, disso aqui vai ser a soma dessas áreas, né, desses retângulos individuais, né? Tá? Qualquer coisa que seja área tem que satisfazer isso, né? Tá? Então, ó, é, então a ideia, né, é pegar esses retângulos aqui, né, que estão que tem uma área maior, né? Mas assim, estão meio que cobrindo, né? Tá? O que seria essa figura aqui, né? Que a gente quer descobrir a área. E aí, o que dá para fazer, né? Como é que a gente vai refinar, né? Esse processo que nem a gente fez aqui, né? Aí a gente divide em mais partes aqui, ok? De 0 a 1. E aí esses retângulos vão ficando menores, né? Tá? Os retângulos individuais, né? Tá? Eles vão ficando com uma área menor, né? Mais próxima, né? Dessa área A aqui, né? Tá? E aí se você vai dividindo, né? Em tamanhos que tem tamanho aqui, né? Da base, né? 1/n aqui, né? Você vai, né? Conforme esse n aumenta, né? Vai ficando cada vez mais e mais próximo, né? Tá? Dessa figura, né? Tá? E aí a ideia é assim, né? Você estimar, isso aqui é uma estimativa por cima, né? Tá? Então a área A, né? Sempre vai ser menor, né? Menor ou igual, né? Que o somatório, né? Das áreas desses retângulos, né? E vai ser maior ou igual, né? Caso eu estime por baixo aqui, né? Então eu coloco retângulos aqui, né? Que estão, né? Contidos, né? Nessa região A aqui, né? Ok? E aí, né? Fazendo, né? Aí particionando novamente, né? Tá? Você vai cada vez aproximando, né? Melhor e melhor, né? Só que assim, né? Sempre, né? Sempre por coisas, né, finitas, né, mas assim, muito próximas, né, ao que seriam, né, tão próximas quanto você queira, né, de uma coisa, né, de, de enfim, né, porque assim, né, a ideia seria, né, pegar um fio aqui, né, tá? Sei lá, né, uma linha aqui, né, tá? Só que a linha, a área dela não é bem definida, né, porque uma linha tem uma área zero, né, tá? Uma linha reta aqui, né? Vertical, né? Mas aí a gente vai, né, cada vez mais se aproximando, né, do que seria ou não uma área dessas linhas, né, e somar elas, né, tá? E isso aqui é consistente, né, tá? Então porque essas coisas têm áreas bem definidas, né, tá? Então você não vai chegar em paradoxos, né? Caso você vai particionando, né, com coisas finitas, mas assim, cada vez mais próximo, né, do que seria, né, somatório infinito, né, tá? E aí a gente vai dizer, né, que a área, né, tá? A área A aqui, quer dizer, então, né, o somatório, né, das áreas, né, desses retângulos, né, vai tender a área A, né, ao valor que a gente está procurando, né, quando esse n aqui, né, tá, o número de partições que a gente fez, né, o número de divisões que a gente fez aqui, ou o número de retângulozinhos aqui, né, for tender a infinito, né, ou seja, ficar com um valor muito alto, né, tá? Tão grande quanto a gente queira, né? Ok? Então essa vai ser a ideia. Isso aí é, né, a parte de integral, né? Então a integral, né, dessa x da função x ao quadrado, né, do ponto 0 até 1, né, vai ser esse limite, né, tá? Então, a soma de rima que a gente fala, ok? Então isso a gente vai ver só mais para frente, ok? Mas uma coisa que logo a gente vai ver, né, tem a ver com
um conceito de derivada, né, de uma função, né, é, é como responder, né, consistentemente nessa pergunta aqui. Então, qual é a reta tangente a uma curva plana, né? Mas uma curva plana e arbitrária, né? Tá? Então, é uma questão geométrica, ok? E é uma questão, assim, que fundamental para a física, né? Do jeito que foi formulado originalmente pelo Newton, por exemplo, né? Tá? Então, o Newton meio que chegou no, né, nos conceitos de cálculo, limite, derivada integral, né? É, tentando resolver esse problema aqui, né? Tá? Então, qual é a reta tangente a uma curva plana, né? E aí, tangente, né? Então, assim, se você for só na geometria, né? Algumas curvas têm a tangente bem definida, né? Então, acho que a melhor é a reta, né? Então, a reta, ela é tangente ela mesma, né? Tá? Então, é tangente no sentido, assim, né? De tocar em um ponto só, né? Tá? Então ela só tem um ponto em comum, né? Essa curva plana, né? E a reta tangente, né? Tá? Tá? Então elas meio que se tocam num ponto, né? Em comum, né? Aí a reta, com exceção da reta, né? A reta ela tem que ser a tangente ela mesma, né? Tá? Então, então a reta, né? Tá bem definida. E a circunferência, né? Então a reta tangente em um ponto, né? A circunferência, né? É a reta que é perpendicular, né? Então você pega o centro da circunferência, liga aqui, né? A esse ponto e constrói, né? Uma reta perpendicular, né? Tá? A essa, a essa, a essa reta, né? A esse segmento aqui, né? Que sai do centro até o seu ponto, né? De interesse aqui. Tá? Então, né? A reta que vai passar aqui, né? Ela só vai tocar, né? A circunferência em um ponto, né? Tá? E vai ser perpendicular, né, a um segmento aqui radial, né, que a gente diz, né? Então que sai do centro e vai até o ponto que você está, né? Então assim, né, para coisas para circunferências aqui é tranquilo, né? Tá? Definir, né? Aí vai ter uma reta tangente, e acabou, né? Tá? E assim, aí é esse conceito, né? Porque o que a gente quer, né? Tá? É, a gente quer que ela toque, né, a figura em um ponto só, né? Porque qualquer outra reta aqui, né? Qualquer outra reta que tiver uma inclinação diferente aqui, ela vai, né? Ela vai tocar em dois pontos, né? Tá? Vai ser uma reta, na verdade, não tangente, mas secante, né? Tá? Então, os termos geométricos, né? Para isso. Ok? Então, uma reta secante aqui, ela cruza, né, a figura em dois pontos, né? Essa curva plana aqui. Ok? Uma outra aqui, né? Tá? Então a própria, né? Essa própria reta aqui, né? Que passa pelo centro, né? Ela vai tocar aqui, né? Mas toca aqui também, né? Tá? Então a intersecção é em dois pontos, né? Essa reta tangente, ela só vai, né? Ter intersecção em um ponto, ok? E aí, né? É uma coisa que também fica difícil para os gregos, né? Considerarem, né? Tá? Então, a civilização tem que evoluir também, né? Para as ideias evoluírem, né? Porque para os gregos ficava difícil assim, né? Para uma outra curva, por exemplo, essa aqui, né? E fica difícil também, né? Só com geometria de Euclides a gente, né? Dá um conceito, né? De reta tangente, né? Então, que a primeira lei de Newton vai dizer, né? Do jeito que o Newton, né? Fazia, né? Então, bastante geométrico, assim, né? Se você pegar os princípios, né? Ele estabeleceu as três leis de Newton, né? E formulou a física, né? E o cálculo, né? Tá? É, é o seguinte, né? Então a primeira lei de Newton vai dizer, né, que o, na ausência, né, de forças, né, forças externas, né, num objeto, né, tá?
massa m ele vai, né? Ele vai continuar em movimento a velocidade constante, né? Mas assim, né? Ele vai sair na tangente aqui, né? Tá? Então o Newton precisava né, definir consistentemente esse negócio de tangente, né? Tá? Porque a reta tangente ela não pode ser só, né, a reta que toca em um ponto, né? A minha figura, né? Tá? Então se você está, né, fazendo um movimento circular aqui, né? Aí você para de pedalar, então a gente vem de cima, né? Tá? Você vai, né? E aí nesse instante de tempo, né? Você para, né? Ou sei lá, uma corda, né? Que você né, tá rodando ela e aí você corta ela, né? Tá? Então nesse instante de tempo ela vai, né? Ela vai sair vai fazer um movimento reto, assim, né? Se você não tiver ação da gravidade, né? Não estiver considerando isso, ok? Então ela vai, né? Ela vai continuar no movimento a velocidade constante aqui, né? É, só que nessa direção, né? Tá? Então, né? O Newton, né? Precisava, né? Definir corretamente, né? Qual que é a equação encontrar a equação dessa reta aqui, né? Que melhor descreve esse conceito, né? Tá? De para onde, né, o objeto vai continuar, né? Tá? E aí, por exemplo, uma curva mais complicada aqui, ó, né? Aí fica difícil, né, definir a tangente, ó, porque se a gente definir, né, só, né, como a curva, né, que toca essa curva plana aqui, né, a reta, né, que toca essa curva que tem intersecção, né, em um ponto só, né, com essa curva plana, né? Porque essa reta aqui, né, se a definição for essa, né, essa reta é melhor, né, para essa definição de tangente, né? Porque ela só toca em um ponto, né? Tá? Mas não é a ideia que a gente quer ter, né? Tá? De tangente, porque essa aqui é muito melhor, né? Tá? Então se você pensar assim, né? Você está vendo um carro, né? A imagem de um drone, né? Vendo um carro num desfiladeiro, né? De cima, assim, né? Tá? Ou não um desfiladeiro, mas numa estrada, assim, né? Que tem esse formato, né? Tá? E aí, né? Para onde o carro vai, né? O carro vai sair se ele tá andando por aqui, né? Tá? Ele vai sair nessa tangente aqui, né? Tá? Digamos que ele derrapa, né? Alguma coisa assim. Ok? Ele vai, né? Sair nessa direção, não, né? Vai entrar para dentro, assim, né? Tá? Ahn, ok? Então, assim, só que essa reta aqui, né? Na definição geométrica, ela é uma secante, né? Tá? Então, ela toca em dois pontos, né? E se essa curva fizesse aqui, né? Ela toca em mais pontos, né? Tá? Então fica, né, tem uma certa complicação aqui, né? Tá? E aí o que a gente precisa, né, também do conceito de vizinhança aqui, né? Ou do que é global, né? Tá? E do que é local, né? Tá? Porque essa reta aqui, né? Ela é tangente, né? Mas numa região aqui, né? Se for um gráfico, né? De x aqui, né? Tá? Por y, ela é tangente, né? Tá? Ela é melhor, né? Descrever uma tangente, né? Mas assim, numa região, né? Dos pontos aqui, né? No intervalo, né? Tá? Dos pontos x, né? Tá? Então aqui, né? Até aqui, ela está descrevendo bem, né? O que a gente quer entender por uma tangente, né? Tá? Mas assim, né? Aí, se você considerar a figura globalmente, aí ela não vai ser uma tangente, mas, né? Não vai ser uma tangente no sentido, né, de tocar mais pontos, né, tá? Mas
a ideia aqui também, né, é que e que vai ser, né, a ideia mais precisa aqui para definir, né, essa reta tangente é que essa, né, essa é a reta cuja inclinação, né, tá? Essa, na verdade, é a reta, né, que melhor aproxima a curva, né? Então é a figura com é a função linear que melhor aproxima essa curva, né? Mas melhor aproxima onde, né? No intervalo aqui, né? Tá? Então você vê, ó, que né? Essa curva aqui, que nem a gente fazia, né? Lá na calculadora, né? Nos gráficos, né? Tá? Se você aproxima, né? Ela vai tendendo a uma reta, né? Tá? Então vamos fazer um pouco, ó. Então, sei lá, uma figura aqui, ó, x ao cubo, 2x ao quadrado, mais x menos 1. Vamos ver o que dá isso aqui, né? Tá. Então, ó, então a gente vai pensar aqui, né, a reta, né, que a gente gostaria, né, que seria tangente aqui, ok? Né? Mas ela vai, acho que o fator determinante dela, né, tá? Porque assim, ela vai cortar, né, essa figura em mais de um ponto, né? Tá? Mas o lance é que se eu começar a aproximar aqui, né, ó, né? Então deixa esse ponto fixo aqui, né? Tá? Então estou aproximando com esse, né? Pega um ponto aqui, né? Então a reta que melhor vai aproximar que vai ser a tangente nesse ponto, né? Tá vendo? Ó? Então, né? Conforme eu vou ficando uma vizinhança aqui de pontos, né? Tá? Então no intervalo aqui de x, né? Ela vai ficando, né? Vai ficando cada vez mais próxima, né? Tá? Do que seria a tangente nesse ponto. Ok? Então, né, é uma coisa, né, que a gente diz local, né, tá? Então, vai ser definido localmente, né? Que a gente vai entender depois como a derivada, né, tá? E aí, ou seja, né, no limite, né, tá? Então, a gente tá pegando esse ponto x aqui, né, 0,146, né? Tá? Então, ó, aqui, ó, 0,46, né? Tá? Então, para pontos, né, que estão próximos, né? Tá? Pontos x próximos a esse 0,146, né? Tá? A função, né? A função vai tá próxima, né? Então, a diferença, né, entre esses valores de x, da função de x, né? Vai estar próxima à inclinação, né? Dessa reta que a gente quer. Ok? Então, né, então a gente vai precisar, né, dessa coisa, né, de se aproximar, né, tá? Se aproximar do ponto, né, mas sem, né, considerar o valor no ponto. Então a gente vai fazendo, né, intervalos cada vez mais próximos, né, e aí a função vai estar meio que se comportando igual essa aqui, né, naquele intervalo, né, igual essa reta aqui, ok? Então no limite, né, tá, do intervalo ficando bem pequeno, né, intervalo que contém esse ponto P, né, ficando bem pequeno, né, a função, né, a inclinação dessa reta aqui, né, vai estar próximo ao que seria a inclinação definida na função, ok? Então, né, vamos começar com um exemplo aqui, tá? É, com a função aqui, né, a gente conhece bem, ó, a y igual a x quadrado, ok? E aí a gente quer encontrar, né, uma equação aqui, né, tá? Uma equação de reta tangente, né, tá? E aí lembra, né, que para determinar, né, uma equação de reta a gente precisa, né, de dois pontos, né, tá? Dois pontos no plano.
Só que, né, do jeito que a gente quer, né, a gente só tem um ponto, né, tá? Então, vai ficar faltando uma informação aqui, né? Porque a reta tangente, né, ela intersecciona aqui da parábola, né, tá? Ela vai, né, vai interseccionar a parábola em si, né? Então, a reta tangente no ponto 1, aqui, que a gente vai tentar achar, ok? Ela vai, né, tocar a parábola só no ponto 1, né? Então, a intersecção é só no ponto 1, ok? E aí, né, a gente está considerando aqui, ó, tá chamando, né, de ponto P o ponto 1 aqui, fixo, que a gente quer achar essa reta tangente, nesse ponto, né? E os pontos da parábola a gente está chamando de Q, né? Tá? Então, x, né? E aí a f de x aqui, a coordenada y é x ao quadrado, né? Tá? Então, são os pontos x quadrado aqui, né? Esses pontos aqui, né? Então, por exemplo, né? Tá na parábola aqui, né? X quadrado, né? Então, 0 e 0 tá, né? Porque é 0, 0 ao quadrado é 0, né? Aí, 1 ao quadrado é 1, né? Aí, 2 ao quadrado aqui é 4, né? Tá? Então, são os pontos que estão na parábola, né? São dessa forma, né? X ao quadrado, ok? E aí, assim, né? Se a gente for, né? Encontrar a equação aqui, né? Dessa reta, né? Com as informações que a gente tem, não vai dar certo, né? Ó, porque a gente só tem um ponto, né? Tá? Então não vai dar para determinar, né? O coeficiente angular, né? Ou linear, né? Tá? Porque a gente precisa de dois pontos, né? Ou seja, duas equações, né? Para duas incógnitas, né? Tá? Ahn, então a ideia é ir aproximando, né? Tá? Então, ir aproximando, né? Essa essa reta, né, com retas aqui, né, que não são tangentes, mas são secantes aqui. Ok? E aí, né, não tem o que a gente precisa, né, para uma reta, a gente precisa, né, do coeficiente aqui. Então, vamos relembrar aqui, ó. A equação de reta é a equação de uma função linear, né? Então, né, a gente quer está trabalhando aqui com y igual a x quadrado, né? Tá? E a gente quer aquela reta, né? Tangente no ponto 1, né? Tá? Então a gente precisa achar, né? Uma, uma y aqui, né? A x mais b, né? Tá? Então uma informação a gente tem, né? Que é no ponto 1, né? Então 1, né? Vai estar nisso aqui, né? Então, né? Isso aqui é x igual a 1, y igual a 1, ok? Então 1 igual a vezes 1, né? Mais b, ok, né? Tá? Então, A mais B igual a 1, a gente tem essa informação, né? Tá? Mas uma forma, né? Interessante aqui é que, né? Então, o que a gente vai fazer, no fundo, é ir aproximando, né? É encontrar o coeficiente angular aqui, né? Tá? Dessa... Porque se eu determinar, né, o coeficiente angular, né? Dessa, dessa reta, né? Então, esse A aqui, né? Aí depois, né, por essa relação aqui dá para achar, né, o coeficiente linear aqui. Então a ideia é a seguinte, né, a reta tangente vai estar aqui, né, e as retas secantes, né, a gente vai pegando pontos aqui, né, que elas vão, né, o coeficiente angular delas vai, né, cada vez mais se aproximando, né, tá? O coeficiente angular da nossa reta tangente, ok? Então essa ideia aqui, né? Então pegar um ponto, né? Né? Tem duas formas de fazer, né? A gente pode pegar um ponto, né? Maior que 1, né? Então aqui x, né?
x igual a 1 tá aqui, né? Tá no ponto 1. Aí eu preciso, né, para determinar uma reta, um ponto, né, um ponto diferente de 1, né, tá? Então, um x maior que 1 aqui, ó, né? E aí, né, a inclinação, né, dessa, dessa parábola, lembra aqui que, né, lembra o que era, né, esse coeficiente angular, né? Tá? Então, vamos fazer um gráfico aqui, né? X, Y, né? Então, né, se tiver sua reta aqui, pegar uma forma, reta genérica aí, né, tá? Menos um. E aí que, como é que é possível encontrar, né? Você pegando dois pontos aqui, né? Então é x2, y2, né? x1, y1, né? Aí lembra, né? Então a gente quer achar, né, a equação aqui, y igual a x mais b, né? Aí lembra, né, que esse a, o que ele é, né? É justamente, né, x2. Se não lembra, volta lá nas aulas, né? Em alguma aula aí tem, tá? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, né? Tá? Então, de dois pontos eu consigo, né? E é isso que, né, a gente tá chamando aqui, né? Então, aqui é o ponto Q, né? Tá? E o ponto P, aqui, né? Tá? Então, você pega, né, os y, né, do ponto Q, né? Então, isso é a inclinação da reta aqui, né? Que passa pelos pontos PQ, né? Tá? Então, essa é que é a tangente, né, desse ângulo aqui também, né? Tá? Desse ângulo aqui, ó, faz com x, né? Tá? Então, isso aqui é tangente. E aí, né, casa bem, né, o nome, né? A tangente do ângulo, né? Então, é a tangente do ângulo da reta tangente, né? Tá? Ok? Então, aqui, né, primeiro, né, a gente vê uma tabela, né, de pontos aqui que estão, né, à frente de um, ok? Então, para x igual a 2, né, tá? Que eu preciso, né, de pontos diferentes de x igual a 1 e y igual a 1, né, tá? Para montar isso aqui, ó. E aí eu vou pegar, né, pontos na parábola, né? Então, retas secantes aqui, né? E conforme, né, eu vou diminuindo esses valores, ó. Então, x igual a 2, né? X igual a 2, o que que tá, né? O que que é o ponto aqui? É 2 e 4, né? Só que a inclinação é o quê, né? É 2, né? 2 menos um, né? É 2 menos um, né? Quer dizer, é 4 menos um, né? 2 menos um, né? Tá? Então, deixa eu voltar ali. Então, o que que a gente está fazendo, né? Essa é a parábola tá aqui, né? Tá? E aí a gente está procurando essa inclinação dessa reta que passa aqui, né? Tá? Passa aqui secante, né? Tá? Então, né? Então o que a gente está fazendo, né? Tá aproximando, né? Tá?
aproximando isso aqui, né? Tá? Aproximando essa, né? A tangente que a gente quer achar. Então a gente quer, né? A dúvida aqui, ó, qual que é a inclinação dessa aqui, né? Tá? Aqui. Só que assim, com um ponto só, né? Então aqui é né? A fórmula da inclinação, ó, eu tô precisando, né? Tá? Precisando de dois pontos, né? Tá? Então com um ponto só, né? Que é não vai dar certo, né? Tá? E aí, né? Então como esse ponto Q lá a gente viu que é x ao quadrado, né? Que tá na parábola. Então a gente tá pegando, né? Esse ponto aqui, x ao quadrado, né? E considerando esse ponto 1 aqui, né? Tá? Aqui. Então a inclinação, né? Ela vai ser. Então é o y2 aqui, né? Tá? Então é x ao quadrado, né? Menos o y1, tá? Que é 1, né? Sobre x2, né? x2 está aqui, né? Então é x menos x1, né? Que é esse aqui, menos 1, ok? Então a inclinação, né, dessa reta aqui, né, ela, ela vai ser função do x, né, tá? E aí, conforme, né, a gente tá pegando o x aqui, né, tá? E esse aqui seria o 1 naquele gráfico, né, tá? Então, conforme esse x, né, vai indo para cá, né, para 1, tá? Então vai diminuindo de valor, né, ou a diferença com 1, né, vai ficando zero, né, tá? Então, conforme x menos 1, né, vai se aproximando de zero, né, tá? Essa reta aqui, né, a inclinação dela, né, então isso vai implicar que MPQ, né, vai tendendo, né, então vou colocar aqui MPQ da secante, né, vai tendendo a MPQ da tangente, né, que é o que a gente quer achar, ok? Então, né, essa reta, né, vai tendendo essa aqui, né, tá? E aí, né, aí a gente vai ter a inclinação que a gente procura, né? Então, qual que é a MPQ da tangente aqui, né? Tá? Então, a gente tem MPQ, né? Como a gente tem dois pontos, tem a MPQ da secante, né? Tá? Mas a gente quer da tangente, né? Tá? E aí, né, as próximas aulas vão ser, né, como... Que aqui tudo, né, informal, ainda sem, né? Sem entrar né, na coisa formal, né? De como estabelecer isso aí matematicamente, né? Tá? Mas são as ideias por trás, né? Tá? E aí, ó, a gente tem né, a inclinação aqui, ó, como função, né? Tá? De x, né? Tá? Então, do ponto que a gente está pegando. E aqui, ó, dá para simplificar, ó, x ao quadrado menos 1, né? É igual a x menos 1 vezes x mais 1, né? X menos 1, né? Então, o livro, né, o Stewart tem uns errinhos, né? Tá? Ele vai falar que, como tem esse x menos 1 aqui embaixo, né? Tá? Isso aqui não está definido em 1, mas tá, né? Tá? Porque, né, simplifica, né? Então, na verdade, é x mais 1, né? Tá? Então, o que é isso aqui, né? Isso aqui é inclinação, né? Tá? É o coeficiente angular, né? Tá? É mais preciso aqui. Coeficiente angular, né? Aqui das secantes, né? Tá? Então, que a gente está usando para aproximar, né? Para aproximar o coeficiente angular da tangente, né? Tá? É o que a gente quer chegar. Okay? Então, ó,
conforme, né? Então, para um ponto x aqui arbitrário, né? Ó, x quadrado, né? Tá? Então, ó, a gente pode fazer uma tabela, né? De qualquer inclinação. Então, se a gente tiver, né? Pegando pontos aqui à frente, né? À direita, né? Tá? Então, conforme né, esse x vai ficando mais próximo de um, tá? A inclinação vai ficando mais próxima de um certo valor aqui, ó, né? Tá, ó. Então, para x igual a 2, a inclinação, o coeficiente angular dá 3, né? Tá? E é sempre esse valor mais um aqui, né? Tá? Para x igual a 1,5, dá 2,5, né? Tá? Essa é a fórmula da inclinação, né? X igual a 1,1, 2,1, né? Aí você vai, né? Conforme você vai chegando mais próximo de um, mas sem, né? Sem o valor um, né? É, você vai chegando mais próximo de 2, né? Tá? Então, se você substituir esse um aqui nesse caso dá pra fazer, né? Mas tem casos que não vai dar, né? Tá? Daria 2, né? Tá? Daria a mesma coisa, né? Para secantes aqui, né? Que né? Para pontos, se você pegasse os pontos antes aqui, né? Tá? Porque, ó, x igual a 0, né? Então, você começa aqui, né? Tá? Então, faz a secante aqui. A inclinação dá 1, né? A e meio, né? A inclinação dá 1,5. 0,9, 1,9, 0,99, né? Tá? Então, se você vai refinando aqui, né? Mais e mais próximo de 1, né? Você vai ficando mais e mais próximo de 2, né? Tá? Então, a ideia é que se x, né? É aproximadamente 1, né? Então, a inclinação, né? Tá? Vai ser aproximadamente 2, né? Tá? E é isso que a gente vai entender, né? Em vez de aproximadamente aqui, a gente vai usar, né? Uma flecha, né? Para indicar se x tende a 1, né? Então a inclinação aqui tende a 2, ok? Ou seja, né? Vai ser o seguinte: o limite, né? Da inclinação, né? Quando x tende a 1, tá? Vai ser 2, né? Tá? Então, aqui, ó, os vários jeitos de aproximar, ó. Então, ó, se você estiver aproximando, né, de pontos, né, x à direita de um aqui, né, tá? Então, secantes, né, com esses pontos à direita, né? Então, esse ponto você está avaliando fixo, né? Então, quanto mais longe, pior a aproximação, né? Então, ó, se você aproximar, né, tá? A inclinação vai ficando mais próxima, né, tá? Dessa reta secante, ó. Aí o Q vai ficando mais próximo, vai ficando mais e mais próximo, né? Até quando você estiver aqui, né, ela vai, né? Vai estar muito mais próximo aqui, né? E aqui, ó, se você aproximar, né, pela esquerda, né, que a gente diz, então por pontos na parábola que estão à esquerda, né? Então a secante aqui aproxima muito mal, né, tá? Aqui já aproxima bem melhor, né, tá? Então tá mais próximo aqui, né, tá? Do ponto P. E aí o Q, né, vai cada vez aproximando melhor, né, tá? Conforme você estiver mais próximo, né? Tanto, né, à direita ou à esquerda aqui na parábola, né, tá? Então vai ser essa ideia, né? Se o x, né, tá próximo de um aqui, né? Então a inclinação, né, vai estar próxima ao que seria a inclinação da tangente, que é 2, né? Tá? A parábola em particular, né, ela tem né, como ela é uma cônica, né, também dá para definir, né, de forma geométrica aqui, né, tá? Independente, né, de conceito de limite, dá para definir a tangente, tá? Porque aí vai ter um foco aqui, né, tá? E aí é uma coisa meio de ótica, né, tá? Então se você passa um raio aqui, né, paralelo ao eixo Y, né, tá? Ele vai passar pelo foco, aí você consegue definir uma normal aqui, né? A bissecção dos ângulos aqui, né? Tá? E aí ela é perpendicular à tangente, né? Tá? Aí pelo fato de ter um foco, né, bem definido e tal, aí é possível construir a tangente assim, né? Então a elipse também vai ter uma tangente bem definida, né? Tá? Mas outras figuras geométricas, né? Por exemplo, isso aqui, né? Tá? Essa curva aqui, né? É complicado, né? Tá? Se você não usar o conceito de limite, né? Tá?
Ok, né? Aí um outro exemplo também vai envolver uma parábola, mas num contexto diferente, né? Vamos considerar, né, um objeto em queda livre, né? Tá? Em Física 1 vocês vão ver isso aí, provavelmente, né? Então, digamos, né, soltou do repouso, né, um objeto em queda livre, então né, lembra aquela, então o movimento aqui é uniformemente acelerado, né? Então S igual a S0, né? Aí você convenciona de onde você soltou é igual a zero, né? A posição inicial. Mais vezes zero t, né? Então soltou do repouso, velocidade inicial igual a zero, mais aceleração constante aqui da gravidade, né? Sobre 2t ao quadrado, né? Então é 9,8 dividido por 2 é 4,9t ao quadrado. Ou, né, vi- é, fazendo um experimento, né, de queda livre lá, né, da Torre de Pisa, aí tem essa relação, né, 4,9t ao quadrado, né? Então isso aqui é a posição, né, tá? A altura que você está, né? Quer dizer, o deslocamento que você teve, né? Com o tempo, né? Tá? Então, com o tempo que você está. Contando que você começou o tempo t igual a zero é quando você soltou, né? A bolinha, tá? O objeto aqui. E aí lembra, né? O que vocês sabem fazer, né? Então, o que a gente sabe fazer é a velocidade média, né? Tá? Por enquanto, né? E aí a gente quer saber, mas, né? A gente quer saber a velocidade naquele instante de tempo, né? Tá? No instante de tempo t igual a 5, por exemplo. Né? Tá? Porque, por exemplo, quando você está num carro, né? Tem um velocímetro lá, né? Tá? O, o velocímetro ele não está medindo a velocidade, né? A velocidade média que você está fazendo o percurso, né? Ele está medindo, né? Naquele instante de tempo, né? Ele está medindo, ele está te dando a velocidade, né? Então o ponteiro lá vai te estar falando, né? Ó, você está com essa velocidade. Aí se você, né, pisar no acelerador, ela vai mudar, né? Tá? Então vai aumentar, né? Então né, a velocidade naquele instante de tempo, né? Tá? E aí a gente pode, né? Vai estar relacionado, né, com esse problema da tangente aqui. Se a gente considerar um gráfico, né, tá? Da posição pelo tempo, né? O gráfico vai ser uma parábola, né? Aqui com 4,9t ao quadrado, né? Tá? Porque é t ao quadrado, né? A dependência aqui. Né? Então vai ser uma parábola aqui, 4,9t ao quadrado, né? E aí a velocidade média, né? Que é o que a gente sabe calcular, né? Ela é o quê, né? Delta S sobre delta t, né? Então, no tempo t igual a 5, né? A velocidade média é o quê? É a posição, né? Em 5 mais um h pequenininho aqui, tá? Tão pequeno quanto eu queira, né? Tá? Então, né? Um instante de tempo, né? Maior que 5, né? Menos o instante de tempo t igual a 5, né? Tá? Sobre, né, o delta t. Então é 5 mais h, né? Menos 5 aqui. Tá? E aí, né, você fazendo essa conta aqui, ó, é 4,95 mais h ao quadrado, né? Tá? Menos 4,9 vezes 5 ao quadrado, né? Dividido por h, né? Tá? Então é esse incremento aqui, né? Tá? Então 5 mais h é um número maior que h, né? Que 5, desculpa, né? Tá? Maior que h, mas assim, né? Ele é maior que 5, né? Tá? Então, para instantes de tempo acima de 5, né? Tá? É, aí o deslocamento é isso aqui, né? Tá? E o intervalo de tempo, né? É esse h aqui, né? Tá? É o quão diferente eles são aqui, né? Tá? É o quanto de tempo passou desde o tempo t igual a 5, ok? Então a velocidade média, a expressão dela é isso aqui, né? E o que ela corresponde aqui no gráfico? Ela é justamente, né, aqui se você botar o A como 5, né? É 5, né? 5 mais H, então você está pegando, né, dois pontos, né? Tá? Então, dois pontos aqui, dois instantes de tempo, né? E duas posições, né? Tá? E aí esse ΔS sobre ΔT é exatamente essa inclinação ó, dessa reta aqui, secante, né? De P para Q, né? Tá?
Então é ΔS aqui, né? Tá? Esse tamanho sobre ΔT, né? Tá? E aí se você, né, for diminuindo o quanto de tempo passou, né? Tá? Você vai, né, cada vez mais vai ser esse mesmo processo aqui, né? Tá? Então quanto menor o intervalo de tempo, ó, então se a gente fizer uma tabela, intervalo de tempo e a velocidade média, ó, então, ó, entre 5 e 6, né? 53,9, né? Tá? Entre... Que é exatamente essa inclinação, né? Tá? Dessa reta secante aqui, né? Entre 5 e 5,1, né? 49,49. Aí você vai, né, diminuindo aqui, né? Cada vez mais próximo de 5, né? Tá? O intervalo. Né? Então, esse H, né? Ficando cada vez mais próximo de zero, né? Tá? E veja que essa expressão não está definida, né? Para zero, né? Tá? Então, para H igual a zero, né? Não está definido, né? Divisão por zero aqui, né? Mas você se aproximando, né? Então, 5,001 aí 5,000, né? Tá? Então, essa conta aqui, se você fizer, ela vai estar cada vez mais próxima né? De 49, aparentemente, aqui, né? Tá? Então, isso aqui não é uma demonstração nem nada, mas é né, a tendência, né? Tá? Dos valores, né? Ou seja, né? A velocidade instantânea, né? Tá? Aqui no tempo t igual a 5, né? Tá? Ela é, né? Provavelmente, né? 49, ok? Vamos ver se faz sentido isso aqui. Tá. Acho que faz sentido sim. Tá? Então, ó, se H é né? Então, se a diferença, né, entre os intervalos de tempo, né, é zero, né, tá? Aproximadamente zero. Então, a velocidade média, né, tá? Ou a velocidade que você está medindo ali é aproximadamente 49 metros por segundo, ok? E aí a gente vai dizer, né, que o limite, né, da velocidade média aqui, né, vai ser 49, né, metros por segundo, né? Tá? E aí, ó, um gráfico, né, da posição pelo tempo, né, a inclinação aqui, né, tá? Vai ser a velocidade, né, instantânea no instante tempo t, né, que você quer, tá? Então é quanto o velocímetro vai estar marcando naquele instante t, ok? Ok. Agora uma outra função, né? Então a gente, né, o que a gente está fazendo no fundo, né, para ver esse problema da tangente, né, é, é aproximando o valor, né, dessa função inclinação, né, tá? Dessa função linear inclinação aqui, né, ok? Então aqui é uma função, né, de x. Então a gente está aproximando, né, tá? Essa função, né, tá? Quando x, né, tá se aproximando de um certo valor, né, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Quando o h aqui, né, tá? Ou t, né, tá? Ou t assim, né? Vinculado a esse h, né? É, ele está, né, tendendo a um certo valor, né? Tá? A função, né, como um todo está tendendo a um outro valor aqui, né? Tá? Então agora vamos, né, vamos ver o que, né, para uma função aqui, né? Tá? Uma função quadrática que a gente sabe trabalhar bem, ó, uma parábola aqui, né, mais deslocada, né? Tá? Não passando pela origem, então ó, f de x igual a x quadrado menos x mais 2, né? Tá? Então vamos ver como os valores, né, se aproximam, caso a gente se aproxime de um certo valor de x, né? Tá? Então aqui essa função é mais simples porque ela está definida em x, né? Tá? Então para x igual a 2 ela está definida. Na verdade o domínio dela são os reais, né? Então ela está definida por qualquer x, né? Aí o que acontece, ó, se eu começo, né, me aproximar, né, dessa função, né, por valores menores então eu quero saber, né, para que valor essa função tende, né,
essa função aqui, né? Tá? Então, se x tender a 2, né? Então, vamos considerar um ponto aqui, tá? Para fazer o exemplo. Para que valores f de x vai tender, né? Tá? Ou, né, se x está se aproximando de 2, né? Tá? Para que valor, né, a f de x vai estar se aproximando, né? Tá? Então, ó, então essa ideia, né, x aproximadamente 2 ou x tendendo a 2, né? Então, vou começar a usar essa notação, ó. E aí a gente vai ver, ó, que se eu tiver vindo aqui, ó, de valores começando em 1, por exemplo, ó, 1, 1,5, né? Então, cada vez me aproximando mais de 2, ó. Se x, né, tá tendendo a 2, ó, né? Então, os valores f de x, né, tá? Se eu, né, começar a computar isso aqui, né, tá? Ou ver no gráfico mesmo, né, tá? Eles vão estar, né, vão estar se aproximando do valor 4, né? Tá? Ok? Vindo aqui pela esquerda, né, do valor 2, né? Agora, se eu vier pela direita, né, então começa em 3 aqui, né? E tendo, né, tá? Vou tendendo, né, o valor 2 aqui pela, né, por valores maiores, né? Então, x igual a 3, né, f de x é 8, né? Aí 2,5, né? Então, vou diminuindo a diferença para o valor 2, né? Tá? Então, a f de x vai cada vez, né? Então, ela está tendendo, né? Pelo comportamento aqui, né? Ao valor 4, né? Tá? Então, aqui, né? Ela aproxima por baixo, né? Tá? Então, tem valores menores que 4, mas está muito próximo, né? De 4. E aqui aproxima por cima, né? Então, está atingindo valores, né? Maiores, né? Que a f de x, né? Tá? Ou seja, né? Para x se aproximando de 2, né? Ou x tendendo a 2, a f de x está se aproximando. Então o valor, né, da função no ponto x está se aproximando, né, do valor 4, né? Ok? E aí, então, né, a gente vai dizer, né, tá? Então não é uma demonstração isso aqui, né? Mas isso vai ser verdade, a gente vai ver, né? Aos seguintes, né? E aí a gente vai adotar essa nomenclatura, né? O limite, né? Tá? De x tendendo a 2, né? De f de x, né? Então o limite, né? O que é f de x, né? X ao quadrado menos x mais 2. Então o limite de x ao quadrado menos x mais 2, né? Dessa expressão, né? Desse valor, né? Desse número real, né? Quando o x se aproxima de 2, né? Tá? Vai ser 4, né? Tá? Então é isso que vai ser o limite, né, da função, né? É o valor que ela tende, né? Tá? Quando o x está tendendo a 2, né? Tá? Então sempre vai ter aqui, né, para qual valor o x, né, está tendendo. Aqui, né? Tá? Então, ó, então isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Assim, a nomenclatura, né? E aqui está dizendo o seguinte, né? Se x, né? Então o que que é? Lembra lá, né? O que que é essa flecha aqui de implicação, né? X tendendo a 2 implica que f de x tende a 4, né? Tá? Então, se os valores de x estão tendendo a 2, então, né? Se valores de x estão tendendo a 2, então os valores f de x estão tendendo a 4, né? Ok? E assim, né? Aí a gente usa, né, limite aqui, porque o limite também vai ser, né, meio que uma função, assim, né? Tá? Então, mas que tem, né, toda essa história aí por trás, né? Tá? Então, é todo esse processo de avaliação, né, de aproximação, ok? Então, o limite, né, tá? De x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, tá? Vai ser 4, né? Tá? Essa função ela vai ter uma característica que ela é, assim, para ela vai ser fácil porque ela, assim, ela está definida no ponto 2 e ela tem uma propriedade que a gente chama que ela é contínua, né? Tá? Ou seja, né, o limite da f de x vai ser o valor da f no ponto, né? Tá? Então, ó, f de 2 é o quê? 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, né? Menos 2,
4, né? Tá? Então, assim, para essa função coincide, né? O limite de f de x é o próprio valor, né? De, f de x igual quando x igual a 2, né? Tá? Mas não é toda função que vai satisfazer isso, ok? Ahn, a função, né? A função aqui g de x, né? Tá? Ahn, então, né? A gente também, né, vai poder, né, definir, tá? Eu não vou ficar fazendo essas tabelas, né? Que vai ser fácil ver assim, né? Do gráfico dá para ver aqui, né? Tá? Mas a função, né, ela não precisa nem estar, né, definida no ponto aqui, né? Tá? No ponto que a gente está aproximando, né? Tá? Então, ó, essa função g de x, ó, ela é x menos um sobre x ao quadrado menos um para x diferente de um, né? E ela é 2, né? Tá? Para x igual a 1. Então, aqui no gráfico, né, como é que a gente representa? Então, fica uma bolinha, então não contém, né, esse valor aqui, né, que seria, seria meio, né, tá? No x igual a 1, né, tá? Mas especialmente no x igual a 1, ela vale 2, né, tá? Ah, aí, né, o que acontece, né? Essa, né, esse resto da função, se você aproximar, né, os pontos aqui, ó, né, vem de zero aqui, né? De zero, né? Computa em zero isso aqui, né? Ó. Em zero vai dar zero, né? Tá? Não, vai dar menos um sobre menos um dá um, né? Tá? Então em zero dá um aqui, né? Tá? Aí você, né, vai aumentando esse valor, né? Vai ficando mais próximo de um, né? Então esses valores vão se aproximando do valor meio, né? Tá? Eles não vão se aproximando do valor 2, né? Tá? E a mesma coisa, né, para valores maiores que um aqui, né? Então 2, né? Quando isso aqui for 2, 2 menos um dá um terço aqui, né? Tá? É, então, para 2 dá um terço aqui, né? Tá? E conforme você vai, né? Se aproximando de um, né? Tá? É, não, peraí, tá errado o que eu falei, né? 2 menos um 2, 4. Ah, não, tá certo, ó, porque o valor da função é menor, né? Então é um terço aqui, né? Tá? Então, para x igual a 2, né, a função é um terço, né? E aí, né, esse valor, né, vai cada vez mais, né? Tá? Aí é 0,333, né? Então é menor, né? Tá? Então, conforme você vai se aproximando de um, isso aqui vai ficando, né, mais próximo de 0,5, né? Tá? E não 2, né? Tá? Então, assim, né, é o limite, né, de x tendendo a 1, de g de x, né? Tá? Vai ser o limite dessa expressão aqui, né? Na verdade, você pode simplificar, né? Porque isso aqui é x menos um sobre vezes x mais um, né? Esse x ao quadrado menos um aqui embaixo. E aí fica um sobre x mais um, né? Tá? Ah, e aí, né? Quando x tende a um, ela vai tender a meio, né? Tá? Tem novamente um erro no Stewart, né? Ele fala que não está definida, né? Ele considera antes, né? Antes dessa função aqui, né? Tá? Função por partes aqui, né? Tá? Ele considera só essa função aqui, né? Ele fala, não está definido em x igual a 1, né? Mas está, né? Tá? Ela é 1 sobre x mais um, né? Ela não está definida em x igual a menos um, né? Tá? Porque daí 1 sobre x mais um é 1 sobre zero, né? Para x igual a menos um, né? Tá? Ela não vai estar definida, mas dá para a gente, né, ir aproximando, né, o que seria o valor dela, né? Tá? Então vai ter o limite dela, né? Creio eu, né? Tá? Tem que ver. Não, mas vai ter sim, tá? Para x igual a menos um também. Então, né, o que está sendo dito aqui é que, né, a g de x, né,
ela tende, né, a meio, né, tá? Para valores, né, para valores de x, né, próximos de um aqui, né? Tá? Então, o limite de g de x, né, quando x tende a um é igual a meio, né? Tá? Então, é quase como se ela completasse essa bolinha aqui, né? Tá? Então, mas é claro que não é isso, né? Tá? É só que o valor vai tendendo ao que você, né, tá vendo do gráfico aqui, né? Tá? Mas isso que eu falei, assim, é válido para essa situação, né? Tá? Vai ter outras funções que não vai valer, né? Então, por isso que, né, a gente vai precisar de uma definição precisa de matemática, né? Tá? Para lidar com várias situações diferentes, ok? Porque os gráficos, eles vão ser meio, né, em algumas situações funcionam para função contínua, essas coisas, mas assim, né, determinar o limite a partir de gráfico, ele nunca é uma coisa assim, né, rigorosa, né, matematicamente, ok? Agora a função que a gente tinha conversado, né, umas aulas atrás, ó, função f de x igual a seno de x sobre x, né, tá? Então, assim, ela não está definida em x igual a zero, ok? Mas ela tende a algum, né? Então ela vai tender a algum valor, né? Ela vai ter o limite dela vai estar definido, né? Tá? Para x igual a zero aqui, né? Tá? Para a função tendendo para f de x, né? Quando x tende a zero, ok? Então era aquilo, né? Que a gente fazia lá com, né? Faz o zoom, né? Dessa função. Já vou fazer aqui, ó. Mas essa tabela também mostra. Então, ó, x mais ou menos um ela vai ter o mesmo valor, ó. O seno de x sobre x vai ser 0,84, né? Aí mais ou menos meio, 0,9588 e tal. Aí você vai, né, diminuindo os valores de x, né? Então, quanto mais próximo, né, tanto da direita quanto da esquerda, né, você vai ficando, né, cada vez, né, aqui, ó, 0,999, tá? De um aqui, né, tá? Então, apesar, né, de f de x igual a zero não tá definido, né, tá? Então, o zero não tá no domínio dessa função, tá? Ah, o limite vai estar, né? Tá? Então a f de x, né, vai tender a um, né? Tá? Então o valor, né, f de x vai tender a um, né, para x tendendo a zero, né? Então a gente diz que o limite, né, de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? A gente vai provar tudo isso aí, né? Mas, mas assim, né, do gráfico e da tabela, né, é essa informação que a gente pega, né? E aí vamos refazer aqui, ó. De x sobre x, né? O que a gente tinha feito, ó. A função, aquela valores aqui, ó, ela dá uma oscilada, né? E aí, né, lembra que quando eu tentava ver qual que era o valor em zero, ele não, calculando não dá aqui, né? Tá? Aí se eu aproximar, né? Tá? Então, ó, tô bem, né? Tô vindo aqui, ó, para zero, né? Então, ó, 0,208, 0,1 e tal, né? Mas ele vai, né? Como ela não está definida, aí ele passa pro parte negativa, né? Não me fala o valor, né? Tá? Né? Eu vou aproximando, né? Quanto eu queiro aqui, né? Tá? Então, ó, tô muito próximo, ó. 10 a menos 5 aqui, né? Tá? 10 a menos 6, tal. Aí ele passa o valor negativo, né? Tá? Então ele não, né? Mas assim, ó, 9, né? Várias casas decimais, né? Tá? Então, o quanto você quiser aqui, né? Tá? Aqui ele tá dando o valor um, né? Tá? Porque já passou da precisão, né? Tá? Passou da precisão do programa aqui, né? Desse programa calculador, ok?
Mas assim, veja que ele nunca, né? Você nunca consegue botar o ponto 001 aqui, né? Tá? Então você tá próximo, né? Mas você não tá, né? Você não tá no 1, né? Ou no 0, né? E aí ele não te dá esse ponto 01, ok? Porque ela não tá definida, né? Tá em 0. Então vamos voltar aqui, ok? Mas a gente precisa ter cuidado, ó. Então uma função aí que talvez fosse parecida, ó. Eu tinha feito seno de 1/x, mas seno de πx é mais fácil, né? De entender. Essa função seno de πx, né? Ela é bem enrolada, né? Tá? Então, também não está definido em x igual a zero, ó, né? Ahn, porque não tem, né? Não está definido, né? Divisão por zero aqui. Então não está no domínio, né? Mas aí não vai ser uma coisa assim, né? Que não vai existir esse limite, tá? Então, porque assim, né? Se o limite, né, existir, ele tem que depender do jeito, né? Do jeito que eu uso, né? Para me aproximar, né? Do número zero aqui, né? Tá? Então o valor aqui, né? Que isso aqui vai estar tendendo, né? Tá? Tem que ser um valor, né? Um valor único, né? Não pode, quando eu estiver me aproximando, né? De x igual a zero pela direita, né? Ou, né? De um jeito, né? Ele dá um valor diferente de outro jeito, né? Tá? Porque aí não tá bem definido, né? Eu preciso de uma coisa bem definida, ela tem um valor só ali, né? Tá? Então, vamos lá. Agora vamos fazer essa função aqui. Seno de π por x. Então, a gente fez uma outra parecida, né? Acho que era seno de 1/x, né? E aí lembra, né, né, essa função, ela fica um comportamento bem doido, assim, né? Tá? Então ela vai, né, ela oscila bastante aqui, ok? Ela fica limitada, porque o seno, né, é limitado entre mais um e menos um, né? Mas ela oscila, né, cada vez mais, assim, né? Tá? Ela vai cruzando, né, o eixo de uma forma bem concentrada aqui, né? Tá? Aí o que acontece, né? Então, então, como o Stewart faz, por exemplo, né? Se eu começar a plotar valores, né? Tá? Ou até mesmo ver, né? Mas, ó, o que é o seno de... Quando x igual a zero não pode, né? Mas quando x igual a meio, né? Tá? Vai ser, então, né? Como está aqui embaixo, né? Vai ser seno de 2π, né? Tá? Então vai ser zero, né? Esse valor, né? Aí eu diminuo, né? Então eu faço 1/10, né? Tá? Então vai ser seno de 10π, ok? O valor, né? E vai dar zero, né? Tá? Então x sobre 100, né? X igual a 1/100, né? Tá? Então vai dar zero de novo, né? Então aparentemente, né? Se eu fizer uma tabela, né? E aí eu vou diminuindo, né? Tá? Vou me aproximando, né? Vou dividindo por 10, né? Tá? Então, x igual a 1/10, né? X igual a 1/1000, 1/1.000.000, 1/bilhão, né? Tá? Então, eu estou, né, me aproximando cada vez mais, né? As casas decimais aqui, né? Tá? Então, 0,00000, né? Quantas casas decimais eu quiser, né? Depois ali, mas no fim, 1, né? Tá? Aí o valor dá sempre zero, né? Tá? Então, eu imaginaria, né? Tá? Que dá zero, né? No fundo, são esses valores onde está cruzando aqui, né? Tá? Então, eles são, né? São 1/10, né? Tá? São alguns dos valores aqui, né? Tá? Que estão cruzando. Então eles dão zero, né? Só que tem esses valores aqui, né? Também, né? Então se você se aproximar via esses x aqui, né? A função toma esses valores aqui. Então, por exemplo, x igual a 2, ó, né?
x igual a 2 vai dar π sobre 2, então ela dá 1, né? Tá? Acho que é esse x igual a 2 aqui, ó, dá 1, né? Tá? Aí se você... Qual que seria, né, o próximo aqui que dá? 3π... 5π sobre 2, né? Então o x tem que ser 2 quintos, né? Tá? Então quando x igual a 2 quintos aqui, ela tá aqui, né? E aí eu vou diminuindo, né? Então eu vou, né? Esses valores de x aqui. E aí eu vou, né? A função vai tomando valores 1, né? Tá? Ou por aqui também, né? Tá? Então menos π sobre 2 aqui, né? Ela vai, né? Começando aqui e aí me aproximando de zero, né? Tá? Só que aí ela vai assumir não valor zero, né? Ela vai assumir valor 1, né? Tá? Então aí se eu fosse por isso aí, eu ia achar, não, essa a função tende a 1, né? Ou seja, ela no fundo ela não tende a nenhum valor, né? Porque ela fica oscilando aqui, né? Tá? E como ela não está definida, né? Tá? No ponto x igual a zero, o limite não vai existir, né? Para essa função. Vai ser uma situação que a gente vai ter, né? Tá? Então o limite não vai estar definido, então a gente vai dizer que o limite não existe, né? Tá? Para essa função aqui. Então não está definido. Né? Aí uma outra função que talvez seja mais simples de ver, ó, é essa chamada função escada de Heaviside, né? Tá? Ela é zero para valores, né? Aqui é t, né? Tá? Uma função de t aqui. Para valores de t, né? Menor que zero, ok? E para t maior ou igual a zero, ela é 1, né? Tá? Por isso inclui 1 aqui, né? Tá aqui, né? Aí qual que vai ser o valor, né? Para ela, justamente nessa que a gente chama de descontinuidade aqui, né? Quando x... então ela não está definida em x igual a zero. Não, ela está definida em x igual a zero, né? Só que ela vai ter comportamento diferente, né? Para o limite, né? Então se eu pegar valor... E ela é constante aqui, né? Tá? Então se eu pegar valores de... Aqui está x, mas é t, né? Pegar de t, ó, maiores que zero, né? Tá? Então o valor dela, ó, vai ser 1, né? Tá? Vai ser sempre 1, né? Tá? Então, isso que a notação quer dizer, né? T tendendo a zero mais aqui, né? Tendendo por valores acima, né? Tá? Acima de zero, né? Então, pela direita também você pode pensar, né? Então, ela vai, né? Tender a 1, né? Tá? Então, esse limite aqui, né? Pela direita que a gente diz, né? Dessa função vai ser 1, né? Tá? Agora, limites pela esquerda, né? Tá? Então, para valores menores aqui, né? Tá? Ela vai tender, na verdade, né? Ela vai estar sempre assumindo o valor zero, então ela vai tender ao valor zero, né? Tá? E aí isso implica o quê, né? Que se você faz de um jeito, ela tende, né? Para um valor, né? Faz de um jeito, tende para outro, né? Então isso significa que não existe o limite aqui, né? Dessa função, tá? Porque de duas formas diferentes, né? Tá? Você tendeu a zero, né? Mas de, né? Duas formas diferentes, né? Tá? Você se aproximou de zero, né? De dois modos diferentes, a função se aproximou de dois valores diferentes, né? Tá? Um para cada modo, né? Tá? Então não vai existir o limite por causa disso, né? Tá? E isso vai ser uma técnica usual, né, da gente para ver se o limite existe, né? É comparar os limites, né, pela direita e pela esquerda, né? Tá? Mas uma coisa que está bem definida aqui é esse limite aqui por valores, né, pela direita, né? Aí esse limite vai existir, né? Tá? Então, limite pela direita, né? Aí vai estar bem definido, né? Porque vai ser só 1, né? Tá? E limite pela esquerda vai ser só 0 aqui, né? Tá? Então, outra coisa que a gente vai introduzir, né? Tá? Então, então para essa função aqui, né? Nesse ponto não vai estar... O limite não vai existir, ok? E aí, ó, agora uma função, né, que num ponto vai existir limite e no outro não vai, tá?
Então, ó, essa função aqui, ó, limite, a mesma ideia, ó, eu vou tender, né, a 2 por pontos menores, né, tá? Então, o limite dessa g de x aqui, ó, não tem nem a expressão dela, né? Só pelo gráfico, essa informação, ó, ela não está definida em 2 aqui, né? Tá? Mas, ó, o limite de x tendendo a 2 por valores à esquerda, né, de 2. Então, você está tendendo aqui, ele está tendendo, né, a quê, né? A 3, né? Tá? O g de x, né? Tá? Mas isso é diferente, né, dos valores vindo aqui pela direita, né? Tá? De x. Então, o limite de x tendendo a 2, né? Pela direita vai ser isso aqui, né? 1, né? Tá? Então, a função, né, está tendendo esse valor 1 aqui, né? Tá? E como são diferentes, né, o da esquerda e da direita, então não vai existir, né? Tá? Ok? O limite de x tendendo a 2, né? Mas o limite de x tendendo a 5, ó, aí ele existe, né? Tá? Porque tanto pela esquerda quanto pela direita, ó, tá tendendo, né? O g de x está tendendo ao valor 2, né? Quando você tende a x a 5, né? Tá? Então, o limite de g de x, né? Quando x tende a 5, aí sim, né? Tá definido. Ele vai ser 2, ok? Então, então tem alguma coisa aí, né? Que isso aqui, né? Na definição de limite vai estar respeitando, né? Mas isso aqui não vai, né? Tá? Então, isso aqui não vai, né? Tá? E está refletido nesse gráfico aqui, né? Tá? E aí também a gente vai ter uma, apesar do, né, do infinito, né? Tá? Não ser um número, né? Então, né? Isso a gente né? Vai ter expressões dessa forma aqui, né? O limite, né, de x tendendo a... Então, por exemplo, essa função 1 sobre x ao quadrado, né? Se você começa a diminuir os valores aqui, né? Tá? Então, x é tanto para mais ou menos 1 aqui, né? Tá? Mais ou menos meio e tal, né? Então, quando o módulo aqui, né, for ficando muito pequeno, né? Tá? O valor da função vai crescendo muito, né? Tá? Vai, vai estourando aqui, né? Tá? Então, ó, aqui, ó, 1 sobre 100, né? Aqui ela dá 1 sobre 10.000, né? Tá? Porque tem esse quadrado aqui, né? Tá? Ela dá 10.000, né? Tá? O valor dela, né? Então, 1 sobre 100 aqui, né? O valor da f de x, né? Vai dar 10.000, né? Aí 1 sobre 1.000 ela dá 1 milhão, né? Tá? Então ela, né, vai dobrando, assim, né? O valor dela, né? Vai ter esse comportamento quadrático, né? Tá? E aí, né? Aí a gente vai representar isso, né? Como a função, né, vai tendendo a infinito, né? Tá? Ou seja, vai tendo valores muito grandes, né? Conforme a gente se aproxima de zero, né? Tá? Aí tanto da direita e esquerda dá a mesma coisa, né? O valor estoura aqui, né? Tá? E ela é uma função par, né? Então f de x é igual a f de menos x, né? Tá? Então, e aí, né, então a gente representa dessa forma, né? A f de x tende a infinito, né? Ela fica com valores arbitrariamente grandes, né? Conforme você ficar arbitrariamente próximo, né? Tá? De zero, né? Tá? Ela não está definida em zero, né? Mas o limite dela vai fazer sentido, assim, né? Tá? Ela vai, né? É uma coisa que vai estourar, assim, né? Tá? O valor dela, né? Tá? E também vai fazer sentido uma coisa, né? Né? Análoga aqui, né? Tá? A gente fazer os valores, né? Tá? De x ficarem muito grandes aqui, né? Tá? Então, para valores, né, de x tendendo a infinito, que a gente diz, né? Então, aí é o contrário, né? Se você colocar, né, x igual a 10, né, tá? Aí vai ficar x igual a 100, por exemplo, vai ficar 1 sobre 10.000, né? Tá? Então ela vai, né, vai ficando cada vez mais pequena, né? Então ela vai se aproximando, né, tá? Do valor zero, né? Tá? É, aqui, né, para x positivo, né? Tá? Para x negativo também, né? Tá?
Mas assim, né? Nesse trecho aqui, ó, então é isso que vai representar, né? O limite para valores de x arbitrariamente grandes, né? Aí a função vai tender a um valor, né, fixo aqui, né? Ela vai estar arbitrariamente próxima do valor zero, né? Tá? Então os valores dela, né, vão estar arbitrariamente próximos de zero. Ok? Não sei se tem... Não. Então, acho que é bom terminar aqui. Então, esses conceitos que a gente vai estar vendo, né, eu sugiro, assim, né, fortemente, veja o vídeo lá que eu falei, né, que está na descrição, mas também lê o livro, os livros, né, as referências, tá? Para pegar, né, o conceito, assim, né, tá? De limite. Porque hoje a aula só, né, sem entrar muito na matemática, né? Só os gráficos, as ideias aí, né? Tá? Do que a gente vai usar, né? Tá? Ahn, mas aí, né? Aí na próxima aula eu vou dar a definição precisa, né? Eu ia fazer que nem o Stewart faz, né? Ele dá as propriedades e daí depois, né? Depois ele dá a definição precisa, depois prova as propriedades, mas já vamos fazer de cara assim, né? Tá? Para ver se a gente, né, demonstra as propriedades e aí vocês pegam um jeito assim, né? Aí das propriedades de limite, né? Por exemplo, limite da soma de duas funções é a soma dos limites das funções, né? É, aí fica é fácil assim calcular, né? Para certas classes de funções, né? Então, funções contínuas, por exemplo, né? Em um intervalo, ó, essa função ela é contínua, que a gente diz, né? No intervalo. A limite dela é tranquilo de calcular, porque daí é só onde ela está definida, né? Tá? Então, porque daí né? Por exemplo, essa função aqui, né? Ela vai ser contínua, né? Tá? No ponto aqui, né? Então, ela está definida no domínio dela, né? Tá? Que são todos reais, então vai ser só substituir, né, o valor, né? Então, funções contínuas, né? Elas vão ter essa vantagem, né? Que é só você meio que avaliar o valor da função no ponto, né? Tá? Aí funções descontínuas aí a gente precisa, né, ter mais, né, cuidado aqui, né? Essa aqui, por exemplo, né? Tá? Essa aqui não vai existir limite, né? Aí tem que analisar com mais calma, né? Tá? Hum, mas então, assim, das propriedades, né? Certas funções com certas propriedades, né? E certas operações de limites vão fazer o cálculo ser fácil, assim, né? É só difícil entender, né, o significado, né? Então, acho que é bom vocês terem um esforço para pegar, né, o que quer dizer, né? Mas, assim, no curso a gente vai rever, né, várias vezes, porque, né, a gente vai tomar limites em todo momento, né? Tá? Então, para construir outras quantidades de interesse, né? Tá? Então, assim, eventualmente acho que cai a ficha, né? Que o limite está querendo dizer. Ok? Então, estudem, né? Tá? Estudem bastante essa parte. Tá? Se esforcem bastante. Tá? E até a próxima aula.